Na eternidade, o reino de Deus se fará presente de uma maneira completa. Isso também deve nos dar paciência para a gente não tentar implementar o reino de Deus aqui e agora, meramente pela força do nosso braço, pela pressão cultural, pela gritaria, ou enfim, ou algo parecido. Um segundo princípio político que a gente tem afirmado e tem observado lá na igreja, para além do primeiro, né, Jesus é o Senhor, é o princípio que nós observamos quando olhamos para a cena em que Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos pergunta para ele, né, você é rei, é isso? E Pilatos tem uma compreensão muito limitada do que é o poder, né, do que é um rei. E Jesus entra naquela conversa, mas Jesus subverte totalmente as categorias usadas por Pilatos. E ele diz muito claramente, né, o meu reino não é desse mundo. Então, se a gente puder traduzir isso em um tipo de afirmação do nosso credo político, assim como a primeira máxima diz Jesus é Senhor, a segunda máxima, o segundo princípio diz o reino de Jesus não é desse mundo. E o que significa? Isso significa que, como o reino de Cristo não é desse mundo, ele possui uma natureza bem diferente da natureza do jogo político em si. Então, às vezes, nós nos perdemos no meio dessas tensões do jogo político e achamos que, para defender o reino de Deus, nós temos que nos submeter completamente a essa dinâmica que tem sido utilizada aqui. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. A natureza dele é diferente. O poder, a manifestação, a glória, a presença de Cristo não se dão do modo como a gente tem contemplado por aí. Mas não é só a natureza que é diferente, como também os métodos do reino são diferentes. Talvez Pilatos esperasse, né, que Jesus, para impor o seu reinado, utilizasse os recursos disponíveis naquele contexto. Reunisse um exército, reunisse um grupo de apoiadores, fizesse algum tipo de revolução ou algo nesse sentido. Mas Jesus tem uma outra metodologia. O método de Cristo para a implementação do seu reino vem, inclusive, por meio da morte, por meio do seu sofrimento. E Deus vai avançando o seu reino. É um reino que não retroage. Deus está implementando o seu reino, o seu método, segundo a sua maneira, que por vezes terá governos em determinados países ou lugares que são favoráveis à igreja, por vezes terá governos e políticos contrários à igreja, mas o fato é que o reino do Senhor sempre avança. E o reino do Senhor não é implementado pura e simplesmente por leis. O reino do Senhor não é implementado pura e simplesmente por personalidades favoráveis ao cristianismo. O reino do Senhor é implementado pelo avanço na conversão e na transformação de vidas pelo Evangelho. Então é pela igreja, de joelhos dobrados, orando, e no meio da cidade proclamando a verdade, testemunhando publicamente por meio das suas palavras e também da sua vida comunitária, que o reino de Deus avança e que vidas são transformadas. Quando o reino de Deus avança assim, o nosso coração pode ficar mais tranquilo diante de toda a efervescência política à nossa volta. Porque ainda que poderes contrários ao Senhor ocupem as posições de autoridade de uma nação, o reino do Senhor avança. O reino do Senhor não é desse mundo, a sua natureza é diferente, os seus métodos são diferentes, mas ele avança e sempre avança até chegar à plenitude da sua implementação. Na eternidade, o reino de Deus se fará presente de uma maneira completa. Isso também deve nos dar paciência para a gente não tentar implementar o reino de Deus aqui e agora, meramente pela força do nosso braço, pela pressão cultural, pela gritaria, ou enfim, ou algo parecido. O reino de Deus não é desse mundo.
Isso pode trazer muito alento para o nosso coração.